Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu queria meditar a respeito do que a palavra de Deus ensina a respeito de tempos difíceis, quais as atitudes que nós devemos ter para vencer tempos difíceis, tempos de provação. E também responder perguntas que normalmente as pessoas fazem. Por que Deus permitiu que o seu povo, que as pessoas passem por momentos de aflição? Por que Deus permite isso? Então eu queria começar dizendo o seguinte: o ser humano, as pessoas, de uma forma geral, elas não gostam de mudanças. A mudança gera muita instabilidade, porque a mudança traz dois problemas. O primeiro problema de uma mudança é a incerteza. Você tinha uma vida, você estava acostumado com um determinado conforto, você tinha a sua segurança, e quando vem uma mudança você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o futuro. Esse é um grande problema para as pessoas. O segundo é a necessidade que a pessoa vai ter de se adaptar a uma nova situação, de sacrificar, na maioria das vezes, alguma coisa que ela tinha para que ela possa se adaptar a uma nova realidade. Então, no momento em que a humanidade passa por uma grande mudança que nós vemos, que é uma mudança que acabou atingindo todas as pessoas, independentemente de posição financeira, de poder econômico, de influência. Então você percebe que as pessoas elas estão instáveis, apreensivas. E a palavra de Deus, a sabedoria que existe na palavra de Deus, ela nos ensina 3 atitudes para nós praticarmos, para que nós possamos sair vencedores dessa época de mudança, dessa época de provação. Então, Deus vai trazer 3 ensinamentos e nós podemos comparar a época que nós vivemos na atualidade a um período em que o povo de Deus ficou no deserto. Eles ficaram 40 anos no deserto. E no deserto eles acabaram sendo provados por Deus. E 3 atitudes faziam a diferença entre aqueles que iriam vencer, aqueles que iriam ter vitória no final, e aqueles que iam ser derrotados. E a primeira atitude de uma pessoa que vence nos tempos de tribulação é se alimentar com a palavra de Deus. Isso está muito bem representado lá em Êxodo capítulo 16, versículo 4, quando Deus tira eles do Egito, e vai para o deserto. O deserto é um lugar inóspito, não tem água, não tem, não tem alimentos, não tem recursos, e Deus providencia o que é necessário para eles. Êxodo capítulo 16, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Então, esse pão está associado ao próprio mandamento de Deus. Deus vai ver se eles andam na lei dele praticando aquilo. Então esse pão é a própria palavra de Deus. Nós sabemos que esse pão representa, na verdade, Jesus Cristo, que veio em carne e osso, como um pão descido dos céus, e que um dia também passou por um período de provação de 40 dias no deserto, e foi tentado. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 3 e 4, o tentador, Satanás, vem e desafia o Senhor Jesus, falando para ele transformar as pedras em pães, porque ele estava em jejum, estava no deserto, no caminho de provação. E Jesus responde: está escrito. Veja que ele responde com a própria palavra de Deus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o alimento espiritual, ele é o segredo de nós vencermos os momentos de provação, os momentos de aflição, é a condição. Assim, no versículo 14, descreve assim como que vinha esse alimento. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isso? A palavra maná, na língua deles, era a expressão, que é isso? Por isso que ficou maná.
porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés, agora Moisés vai falar, esse é o pão que o Senhor vos deu para comer. Então Jesus ele fala, mas não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. No versículo 16 fala, esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Então esse pão era um alimento físico, mas ele representava a palavra de Deus, o alimento espiritual, que era a primeira atitude de todos aqueles que deveriam vencer, né, todos os obstáculos. Esta é a palavra do Senhor que o Senhor tem mandado. Colhei cada um conforme ao que pode comer, um gomer, né? O gomer era uma medida por cada cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para o que se acharem na sua tenda. Então, a instrução era para que esse alimento fosse levado para dentro de casa, para sua família. E a segunda atitude que Deus revela para vencer esses tempos difíceis é a visão de fé. Né? O que é a visão de fé? A visão de fé é ter ânimo, né? Bom ânimo, é não olhar as coisas de uma forma com olhares de derrota, né? Com olhares de tristeza, de sobressalto, mas enxergar as coisas com os olhos de quem sabe que vai vencer. Isso significa manifestar a fé. Não é? Isso é uma confissão de fé. Você olhar as coisas e acreditar que Deus tem o melhor, que o melhor está por vir, isso não deixa de ser uma visão de fé, de confiança em Deus. Então, quando Deus manda Moisés enviar representantes, isso está em Números, capítulo 13, uma passagem bem conhecida também. Olha só. Números capítulo 13, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que que espiem, né, a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Então, Deus pede para mandar um representante de cada tribo. Tinham 12 tribos, guarde bem isso, tinha 12 tribos, né, em Israel. E Deus manda os 12 olharem. Só que a diferença é a visão que cada um tem. Né? Quando eles voltam, né, depois de 40 dias, isso está lá em Números ainda, capítulo 13, mas no versículo 25. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Pará e Cádiz. E tornando, deram conta a eles, prestaram contas a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. Né? É uma terra agradável, boa, e esse é o fruto. Agora no versículo 28, aí vem a visão deles, a visão de derrota. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Enaque. Enaque eram homens muito fortes, os gigantes, né? Gigantes. E no 29, aí eles falam que os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Essa é a visão de quem vai ser derrotado. Ele está enxergando a dificuldade do momento. Mas existiam 2 deles que não se contaminaram com essa visão. E um deles era Caleb. No versículo 30 mostra a visão da fé, a visão de Deus. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente, quer dizer, vamos subir com confiança, vamos ter ânimo, vamos estar disposto a passar por tudo que nós vamos passar. E possuamo-la, né, vamos possuir em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém? Então a diferença de visão de um para o outro era muito grande. Né? A maioria achava que era um problema, mas 2 deles achavam que não. E a terceira atitude, né, que explica as vitórias num tempo de crise, num tempo de provação, ela é você ficar firme na promessa de Deus. Né? E como que você pode ficar firme na promessa de Deus?
Você fica firme na promessa de Deus quando você não murmura, quando você não se lamenta, quando você não critica. Porque em Provérbios, né, capítulo 24, versículo 10, está escrito assim: se te mostrares frouxo, né, na edição revista atualizada, fala assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, tua força será pequena. Então a força da nossa fé, ela vai depender da nossa boca. Se nós começarmos a reclamar, a murmurar, achar que é difícil, que não vai dar certo, a nossa fé vai se enfraquecendo. Então você vai ver que o povo, ainda em Números, mas voltando um pouquinho lá no capítulo 11, versículo 5, como eu disse no começo, eles estavam enfrentando uma mudança e eles iam ter que se adaptar, né, ao deserto. E eles olhavam o passado, eles se preocupavam com os benefícios, com o conforto que eles tinham. Né? Hoje nós não podemos ir em shopping, nós não podemos assistir futebol, nós não podemos ir na igreja, nós não podemos fazer compra, ir em festas, mas nós não podemos reclamar, nós não podemos murmurar de nada disso. No versículo 5 do capítulo, de Números, capítulo 11, fala assim: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Olha o que eles lembravam. Dos melões, da cebola, dos pepinos, dos alhos. O coração deles voltaram para essas coisas fúteis e se esquecendo das promessas de Deus. No versículo 6 eles falam assim: mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão o maná diante dos nossos olhos. Tudo que eles precisavam era a palavra de Deus. Eles achavam que só eles queriam recurso, mas não a palavra de Deus, que é o que tinha o poder de alimentá-los no transcurso da caminhada. É lógico que, se você vê no versículo 14, a murmuração, ela provoca a ira de Deus. Né? No versículo 14, no capítulo 14, versículo 20, Deus, né, só explicando antes, Deus ele fala assim: eu vou abandonar esse povo para que eles pereçam no deserto. Nós vamos, sabe, vou tirar esse povo, sabe, da minha frente. Só que Moisés ele intercede. E Moisés, assim como Daniel, se coloca no lugar deles, pede perdão dos pecados e Deus atende. Deus é misericordioso, né? O que Deus quer é o arrependimento. Então ele fala assim: e disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. Então Deus tinha concedido o perdão. Mas no 21 está escrito assim: porém, tão certamente como eu vivo, que a glória do Senhor encherá toda a terra. Quer dizer, a terra que mana leite e mel, vocês vão provar o fruto, o melhor fruto, vocês vão passar por isso e sair vencedores. Porém, né, ele fala assim: tão certamente como eu vivo, que a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, não verão a terra que a seus pais jurei, e até nenhuma daqueles que me provocaram haverá. Esse foi o castigo. Esses são os derrotados no tempo da provação, aqueles que murmuram. Mas no versículo 24 existe um outro porém. E esse porém diz respeito a Caleb. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou. Ele tinha ido visitar, né? E a sua semente a possuirá em herança. Amém? Então essa é a diferença que tem, né, de uma pessoa que tem uma visão de Deus, uma visão de fé, e aquele que tem a visão de derrota. Interessante que quando Moisés é substituído por Josué, Deus vai confirmar essas 3 atitudes falando para Josué. Josué estava inseguro e ele busca Deus, então Deus vai mostrar para ele o que ele tem que fazer para vencer esse tempo. E ele fala assim, Josué capítulo 1, livro de Josué capítulo 1, versículo 8 e 9. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Primeira atitude, alimente-se com a palavra de Deus, Josué. É como se Deus estivesse falando isso. Depois no versículo 9 fala assim, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te pasmes, nem te espantes. Quer dizer, não se atemorize, não entre em pânico. Né? Porque o Senhor teu Deus é contigo. O Senhor Deus é conosco. Por onde quer que andares, por onde quer que nós andemos,
onde houver a necessidade de nós andarmos, as pessoas que precisam trabalhar, que estão em atividades essenciais, essas pessoas, Deus está com eles. Deus sempre vai estar com eles e garantindo o sucesso. Aí você pode estar pensando, mas e o terceiro passo? Por que, pastor, que Deus não falou para ele não murmurar? É simples. Lembra que eu falei que eram 12 espias e que 2 não tinham se contaminado? Um deles era Caleb, o outro era Josué, que Deus entrega a liderança do povo. Amém? Por que tudo aconteceu? Por que houve a permissão de Deus para isso? Se você voltar um pouquinho atrás, você está encostado aqui no livro de Deuteronômio, é só você ir no capítulo 8 e versículo 2 e você vai ver o porquê que Deus permite essas provações para todos, né? Para os escolhidos, para os seus. Olha só, fala assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então Deus, ele permite isso para que a gente se humilhe, né? Se humilhe, que a gente sabe, veja que nós dependemos de Deus, que não adianta dinheiro, fama, influência, que não adianta posição social, nós dependemos de Deus, sempre vamos depender de Deus, e para ver se o nosso coração está disposto realmente a ficar firme nas suas palavras. Amém? Eu queria convidar você a baixar sua cabeça, fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que esta palavra, meu Pai, fique em nossos corações e seja o alimento que nós precisamos para os nossos desafios, os tempos difíceis, e que Teu Espírito Santo, meu Pai, esteja no nosso meio, meu Pai, trazendo curas, libertando, restaurando vidas. Pai, proteja todos aqueles que precisam, meu Pai, exercer sua atividade, estão em atividades essenciais, para que não haja o desabastecimento da população. Pai, em nome de Jesus, abençoa a todos, meu Pai, que ouviram essa mensagem e que seja o alimento sólido e que garanta, meu Pai, a vitória. Em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. E até quarta-feira, às 8 horas da noite, no nosso grupo familiar. Deus abençoe a todos e até lá.